Olá a todos. Vou falar um pouquinho do meu planejamento de cirurgia, da optativa. Vou fazer uma exodontia do dente 48. As discentes são Débora Carvalho e Eduardo Alessandro. Os dados retirados na anamnese. O nosso paciente chama Carlos Miguel Souza da Silva. Ele tem 22 anos, 80 quilos e 1,76 de altura. Ele é normosistêmico e a queixa principal dele é retirar o siso. Na verdade, ele não tá com nenhuma dor, nenhuma queixa assim mais séria, mas ele tá fazendo tratamento ortodôntico, na qual o ortodontista encaminhou ele pra gente, para que a gente retirasse o elemento 48 para ele fazer as movimentações necessárias. Esse paciente, ele não faz uso de nenhum medicamento, nunca teve nenhuma reação alérgica, tomou anestesia, já, né, levou anestesia local, nunca teve nenhuma intercorrência a tratamentos odontológicos ou médicos anteriormente. E o procedimento que vai ser realizado é a exodontia do elemento 48. Aqui está a panorâmica do nosso paciente. É esse dente que está marcado com um X. O que nós podemos observar? Que esse dente ele não está tão próximo do canal da mandíbula, né, que é uma estrutura nobre. As raízes estão fusionadas e ele é um dente parcialmente erupcionado e que está impactado por conta da presença do elemento 47. Então, ele está impactado na direção mesioangulada. Descrição clínica: o dente elemento 48 está parcialmente erupcionado e ele apresenta uma abertura bucal normal. E na radiografia, o dente 48 está em posição mesioangulada e está parcialmente erupcionado e impactado. Como medicação pré-operatória, nós passamos o Decadron, que ele tem ação anti-inflamatória e ele vai inibir desde o começo da cascata do ácido araquidônico. Então, vai inibir a fosfolipase e inibe toda a cascata do ácido araquidônico, impedindo a formação de prostaglandina, tromboxana e leucotriena. Então, Decadron, 4 miligramas, 2 comprimidos, por via oral, 1 hora antes do procedimento. E a dipirona, que vai ser o analgésico, né, que vai controlar a dor no pós-operatório. Então, dipirona, 1 grama, 1 comprimido por via oral, 1 hora antes do procedimento também. Então, totalizando 3 comprimidos que ele vai tomar antes do procedimento. A técnica anestésica que a gente optou por usar é a técnica direta. Essa técnica vai anestesiar os nervos alveolar inferior, que é o NAI, e o nervo lingual. Para a gente fazer essa técnica, nós temos que observar 3 coisas muito importantes. Primeira, incisura coronoide da mandíbula. Como que eu vou fazer isso? Como mostra aqui na imagem, a incisura está marcada pelo verde. Eu vou com o meu indicador lá no fundo da boca do meu paciente e vou palpar até sentir osso, né? Até sentir estrutura óssea. Sentindo essa estrutura óssea, eu vou escorregar o meu dedo até a oclusal desses dentes. E vou fazer uma giroversão do meu dedo, dessa forma. Nisso, eu vou observar a ráfia pitérigo-mandibular, que é essa aqui que está marcada em vermelho, e vou pegar na metade da minha unha e vai ser o meu ponto de incisão bem aí, né? De penetração da agulha. Por quê? Porque esse é o ponto que vai dar 1 centímetro acima do plano oclusal. Vou penetrar até encontrar resistência óssea. Eu vou ter que usar agulha longa para essa técnica e penetrar mais ou menos 25 milímetros. Lembrando que a carpule está contralateral, ou seja, do lado oposto do lado que eu quero anestesiar, mais ou menos na região de pré-molares. Eu vou penetrar até encontrar resistência óssea, recuar 1 milímetro, fazer a aspiração em 2 planos e assim depositar o meu anestésico. Tá, agora eu já sei que os dentes e a região lingual já está anestesiado, só que eu preciso que os tecidos moles da vestibular também sejam anestesiados. Para isso, a gente tem que complementar o nervo bucal. Nós temos que observar as mesmas estruturas, segue o mesmo parâmetro, só que a carpule não vai estar contralateral, ela vai estar do mesmo lado. Então, eu vou aqui do mesmo lado, paralelo aos meus molares, e vou penetrar uns 5 milímetros só. Nisso, já vou cair direto no nervo bucal.
vai ser mais ou menos na membrana da mucosa distal e vestibular do segundo molar inferior. Então, vai ser só o superficial mesmo, mas ele pega o bucal. O anestésico de escolha é a lidocaína 2%, concentração 1 por 100 mil. Por que que a gente escolheu esse anestésico? Primeiro, não tem nenhuma contraindicação por esse anestésico, esse paciente não tem nenhuma contraindicação. É o anestésico mais utilizado nos procedimentos odontológicos, né? Porque proporciona uma anestesia profunda, uma boa anestesia dos tecidos moles. Inclusive, essa anestesia dos tecidos moles pode durar até 5 horas, então o paciente pode ficar sentindo aquela dormência. E a pulpar é 60 minutos, mais ou menos, que ela vai durar. Nós fizemos o cálculo anestésico do paciente, então nosso paciente ele pesa 80 quilos. Nós fizemos, né, aquela multiplicação por 7, porque a gente vai utilizar a lidocaína, então a gente utilizou a dose máxima recomendada pelo Malamed, que é 7. Aí deu 560, ou seja, passou da dose teto, né? Que a dose teto é 500. Então a gente utilizou a dose teto e chegamos à conclusão que o paciente só pode tomar 11 tubetes. Aqui está o passo a passo. Então, eu vou fazer uma incisão sucular, porque o meu dente está parcialmente erupcionado. O dente do paciente, né, no caso. Vou fazer a incisão sucular contornando esse dente. Vou fazer no segundo molar também. Fazer uma relaxante na raiz mésio-vestibular do segundo molar. Então, na raiz mesial do segundo molar. Antes da papila. É só para a gente não dilacerar a papila e ter um bom espaço para a gente descolar e enxergar o nosso campo, como mostra nessa imagem aqui. Pelo o dente estar na meso-angulado, né? Ele está impactado, meso-angulado, eu vou ter que fazer uma odontodissecção. Então, eu vou utilizar a broca 701 e 702, ou 702, né? Para fazer esse corte e retirar uma parte, depois retirar a outra. Com auxílio de alavancas, né? Vou retirar, depois eu vou limar o osso, curetar, irrigar e suturar. A sutura que a gente optou por fazer é a sutura em X, no local da remoção do dente, e na junção das papilas, um ponto simples. Aqui está o passo a passo, né? Anestesia, incisão sucular com a relaxante na raiz mesial do segundo molar, sindesmotomia, descolar o periósteo, técnica da alavanca, nessa hora, lembrando da odontodissecção e da osteotomia, né? Aí aqui eu trouxe a imagem, que até o professor Mário publicou pra gente, lá no AVA. Eu peguei essa imagem de lá, para mostrar um exemplo de uma odontodissecção de um dente mesioangulado, que é a situação que meu dente se encontra. Vou usar a alavanca, né? Limar o osso, curetar, irrigar e fazer a sutura que a gente já comentou. Cuidado no pós-operatório. Nós vamos, primeiramente, temos que ter em mente que o paciente pode ter sangramento depois dessa cirurgia. Então, nós vamos utilizar uma gase para ajudar na hemostasia. Essa gase pode ser umedecida para não deslocar o coágulo e pedir para o paciente fechar a boca. Lembrando, ele vai só fechar, ele não vai ficar mastigando, vai só fechar. E evitar conversar nas próximas horas, e isso vai resultar numa hemostasia. Avisar o paciente, né, que ele pode ter um sangramento nas próximas 24 horas e evitar sobre os riscos, né, as coisas que podem agravar esse sangramento, como por exemplo, fumar, cuspir, exercícios fortes, carregar peso, falar muito nas próximas 24 horas. E outra coisa, o paciente tem que ingerir bastante água, ele tem que hidratar da forma adequada e nunca parar a escovação. Porque tem gente que acha que não pode escovar, e você pode escovar normalmente. Ele só vai ter que, na região que está com os pontos, né, passar bem devagarinho, mas a higienização normal. No primeiro dia do pós-operatório, vou fazer compressa gelada sobre a área e ingerir alimentos gelados, então sorvete, açaí, gelatina, evitar movimentos de sucção, ficar de repouso. Já no segundo dia, os alimentos podem ficar mais quentinhos, então mornos, líquidos, pastosos e continuar em repouso. Já no terceiro dia,
Os alimentos podem ser normais, só que ainda vai fazer o uso de compressa e o paciente também tem que ficar em repouso. Não pode fazer muito exercício físico, exercício de alto impacto, né? E a prescrição pós-operatória é o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE, né? Que vai ajudar, né, vai agir na diminuição da dor, do eritema e do edema. O ibuprofeno, comprimido de 600 miligramas por via oral, um comprimido a cada 8 horas. Então, de 8 em 8 horas, por 3 dias, ele vai tomar um comprimido de 600 miligramas de ibuprofeno, totalizando, assim, 9 comprimidos. E, por fim, o dipirona, que é o analgésico que vai ajudar no controle da dor. Esse paciente vai tomar por via oral um comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias. Então, a diferença é o horário. O ibuprofeno é de 8 em 8 e o dipirona é de 6 em 6, mas ambos é por 3 dias, totalizando, assim, 12 comprimidos de dipirona. E essa vai ser a cirurgia. Muito obrigada pela atenção.